Segundo estudos da consultoria norte-americana McKinsey, entre 400 e 800 milhões de pessoas perderão seus empregos para a automação das empresas até 2030. Países mais pobres e com menos capacidade de investir em automação e robótica serão menos afetados. No entanto, estima-se que no Brasil este percentual atinja 15% dos empregos. Para conversar sobre essa possibilidade de fechamento de postos de trabalho pela tecnologia, convidamos o professor Antônio Isidro, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Professor, os dados são mais ou menos alarmantes, né? Mas até que ponto isso vai interferir de fato na vida social do brasileiro? Bom, obrigado pelo convite, Maurício. É um prazer estar aqui na TV Senado mais uma vez. Bom, de fato são dados que, num primeiro momento, podem nos preocupar, sobretudo porque mostram uma realidade de impacto no mercado de trabalho brasileiro, né? A substituição da força de trabalho para que máquinas e equipamentos possam realizar atividades humanas, isso, de alguma forma, nos deixa atentos às necessidades de mudança da qualificação da força de trabalho, a necessidade da transformação digital das empresas, sobretudo, para que se possa perceber uma capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas. E, de fato, é preciso que nós tenhamos algumas estratégias, né, articuladas, bem organizadas, tanto do mercado quanto do Estado brasileiro, para frente enfrentarmos esses desafios da mudança tecnológica. Porque essas mudanças, de certa forma, já começaram, né? Elas já estão a pleno vapor. Nós temos dados aqui sobre a automação na indústria, que são bem interessantes esses dados, né? Quer dizer, o número de robôs para cada 10 mil empregados, né? O primeiro lugar é da Coreia do Sul, 710, a Alemanha está em terceiro lugar com 322, os Estados Unidos com 200, né? A China com 97 e o Brasil está em 41º lugar com 13,6%. A média anual mundial é de 85% de automação. Essa automação ela já está acontecendo, mas o que preocupa é a pressa com que ela está sendo feita, ou pelo menos a velocidade, digamos assim. Como é que está isso também? Exatamente. O que ocorre é que nas mudanças, nas revoluções econômicas, industriais que a humanidade experimentou ao longo da sua história, havia um processo de acomodação relativamente mais lento em relação ao que nós temos hoje, né? Quer dizer, se a gente pegar a última revolução industrial, onde nós tivemos fortemente a automação de processos de produção, né, de itens de larga escala, como veículos, etc., havia uma preparação para isso, né? Quer dizer, uma fábrica levava alguns anos para ser construída, né? A sua planta fabril levava algum tempo para ser totalmente implantada em termos de automação. Então, a força de trabalho, ela tinha, de certa maneira, um processo de entrar em contato, de aproximação sucessiva, vamos dizer assim. Mas no mundo de hoje não é mais assim, né? Com o avanço tecnológico, sobretudo da década de 70 para cá, nós somos surpreendidos a cada período de tempo mais curto, meses até, depender do segmento tecnológico, de mudanças importantes. Então, nesse sentido, um dado que a gente percebe, né, é que o Brasil tem uma agenda grande ainda de automação, né, tem uma agenda importante de otimização dos processos produtivos com base em tecnologias, né, porém, a gente precisa ter uma capacidade de resposta mais rápida, né, tendo em vista a diferença que nós temos em relação aos países desenvolvidos. Quer dizer, a nossa força de trabalho ainda tem muito a aprender em termos tecnológicos e as nossas empresas também muito a se desenvolver em termos de transformação digital. Já está havendo uma preocupação por parte das empresas e dos próprios governos, né, com relação a isso? Já está havendo algum investimento? Como é que está? Sim, a gente percebe, do ponto de vista estatal, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, né, a gente observou o posicionamento na agenda política brasileira, né, da transformação digital do Estado brasileiro, né? Então, a gente tem a Estratégia Nacional de Transformação Digital, né, que estabelece diretrizes importantes para a mudança tecnológica no governo. E a gente tem setores industriais, setores econômicos já se organizam
há algum tempo, sobretudo porque são os primeiros a sentir, né, em termos tanto de novos concorrentes, quanto também da escassez de força de trabalho, de mão de obra qualificada, né? Então, a gente vê o setor do agronegócio, o setor da construção civil, apesar de ter sido afetada fortemente pela crise econômica recente, mas os processos de automação, né, de melhoria no uso dos insumos, né, na aplicação dos insumos na construção, se a gente for pegar a indústria automobilística, a indústria da linha branca, por exemplo, todas elas estão já em processos contínuos de mudança, né, para conseguirem fazer frente à mudança tecnológica. O que é importante destacar é a agenda da ciência e tecnologia brasileira, né, ou seja, o que vai dar sustentação para os processos de empresas e mudança do Estado é você ter fortes redes e alianças entre empresas, governo e academia, né, para que dessa maneira a sociedade seja beneficiada. Então, nesse sentido, investimentos em ciência e tecnologia, aproximação das empresas com a pesquisa e o desenvolvimento que acontece nas universidades públicas e privadas são de extrema importância para o país. Um outro dado que, de certa forma, preocupa é também a chegada dos robôs, né? A robótica de uma forma... Nós também temos um quadro sobre essa questão, que é um dado que não chega a ser preocupante, mas que é preciso ficar alerta, quer dizer, triplicou entre 98 e 2018 o número de automação dos empregos, né? Ele hoje está em torno de 2,25 milhões em 2018, a previsão é que chegue a 20 milhões em 2030, né? Quer dizer, de que forma também essa automação, o robô vai substituir o homem plenamente? Como é que Isso é um ponto interessante, porque você tem pesquisadores mais pessimistas dizendo que o ser humano praticamente vai estar colocado à margem do mercado de trabalho, outros que procuram também frear um pouco esse impulso de achar que o robô fará tudo que um ser humano faz, mas os dados mostram basicamente o seguinte, existe uma primeira camada de processos produtivos no mundo do trabalho, né, que são altamente rotinizados, que são altamente padronizados. Então, quanto maior o grau de padronização da rotina que um ser humano faz, maior a chance de automação, né? E isso é natural, obviamente, porque a capacidade humana, a capacidade cognitiva de aprendizado e de solução de problemas do ser humano transcende muito a capacidade de criação, né, que os robôs poderão fazer. Ou seja, para cada robô que assume a posição de um ser humano no trabalho, o ser humano tem capacidade de aprender inúmeras profissões, inúmeras habilidades, inúmeras competências, né? Então, nesse sentido, apesar do dado sinalizar, né, um impacto importante no emprego, abre-se outras oportunidades em termos de saberes e de atuação profissional. Então, a gente ainda está falando basicamente da automação, né, como um primeiro nível dos processos produtivos globais, para que num segundo momento nós tenhamos a agenda da otimização, que aí sim é melhor alocação do recurso, melhor aproveitamento das pessoas, né, dentro das suas competências, para chegarmos ao terceiro estágio, que seria a plena transformação, né, digital que tanto se fala, que seria a possibilidade de empresas se reinventarem, né, se readaptarem, de explorarem novas oportunidades de mercado, dos governos se tornarem cada vez mais ágeis, cada vez mais transparentes, cada vez mais efetivos na entrega de políticas públicas e serviços públicos, por exemplo. Então, os robôs tendem a ajudar, né, no sentido de impulsionar a capacidade de desenvolvimento, de aprendizado que o ser humano tem. Há estudos que já se fala que os robôs, já poderiam ser, inclusive, dotados com a inteligência artificial, da capacidade até de julgamento, né? Fazer julgamento, inclusive, alguns dizem que até mais justo, porque ele seguiria à risca os pressupostos legais e tal. Isso é possível? Como é essa questão? Bem, isso também requer alguns cuidados, né? Porque a máquina precisa ser ensinada. Ainda que você tenha a possibilidade, né, de inteligências artificiais estabelecerem novas conexões, né, relativas a assuntos, temas, conteúdos, né, ou saberes e conhecimentos previamente construídos, né, ainda assim precisará de algum grau de instrução para que a inteligência responda dessa maneira.
Isso significa dizer que o dilema não é necessariamente a capacidade de julgar ou de tomar decisões, mas sim as implicações éticas e morais do uso das tecnologias, né? Basicamente, porque uma decisão sugerida pela máquina pode não considerar atributos valorativos, atributos, né, como esses que eu mencionei, éticos e morais de uma sociedade. Então, nisso vai provavelmente gerar algum tipo de necessidade de ajuste, né, de melhor acomodação do uso de tecnologias quando a gente fala de situações de um impacto maior. Por exemplo, em saúde, uma máquina pode fazer um procedimento cirúrgico de baixa complexidade. Procedimento cirúrgico de alta complexidade, o cirurgião estará presente, sobretudo pela sua capacidade de julgamento. Agora, um diagnóstico precoce de câncer ou de algum outro problema de saúde, a máquina poderá fazer, e às vezes com maior assertividade, né? Agora, vamos pensar numa situação do mundo jurídico, né? Inteligências artificiais que têm sinalizado decisões de magistrados, até no sentido contrário do que às vezes um colegiado decidiu. Entretanto, o que os magistrados também levaram em consideração é o efeito pedagógico, o efeito social, né, o efeito moral de muitas das decisões, que ainda precisamos olhar isso com algum cuidado, né, para não acharmos que os juízes serão substituídos, os médicos serão substituídos assim, a grosso modo, porque haverá sempre espaço para a criatividade humana, né, a tomada de decisão com princípios éticos e morais importantes das sociedades modernas. Quer dizer, eles não irão substituir, mas podem ser grandes aliados dessas profissões. Mas que sempre... Agora, por outro lado, vai exigir também desse profissional um conhecimento de tecnologia, de robótica, de informática mais profundo. Exatamente. Existe uma habilidade que é muito comentada, que é o que se chama de alfabetização digital, né? Todo ser humano no século XXI terá que ser minimamente alfabetizado do ponto de vista digital. Conhecer sobre dados, conhecer sobre tecnologias, conhecer sobre construção de algoritmos, não no sentido dele, um juiz ser um programador, né, de um juiz ser um cientista de dados, não nesse sentido, mas de que ao saber sobre a aplicação e uso das tecnologias, poderá se ter um maior proveito, né, em busca da qualidade da ação humana. Então, nesse sentido, se percebe, sim, né, que há uma necessidade de uma requalificação, né, das pessoas, dos profissionais em diferentes setores, público, privado, né, de maior intensidade tecnológica ou menor, para que a gente possa fazer bom proveito das tecnologias. Há um dado também curioso que a gente selecionou aqui, com relação à automação e como isso pode acarretar diretamente nos empregos. É um quadro, de certa forma, preocupante, né? Agora, como é que a gente pode analisar isso de uma maneira melhor? Tem como aproveitar essa situação? Tem como tirar proveito dessa situação? Basicamente, assim, o Brasil tem uma característica reconhecida internacionalmente, que é a flexibilidade, né, do seu povo, no sentido de adaptar-se a situações de crise, situações desafiadoras, né, basicamente pela capacidade inventiva, né, pela capacidade de solução de problemas. Então, um dado como esse mostra que investimentos sendo direcionados de maneira adequada, o que vai haver é, no meu entendimento, uma resposta importante do país. Então, se a gente pensar em termos de as habilidades do futuro, as competências do futuro, as mais citadas nos diferentes estudos, não só da McKinsey, mas do Fórum Econômico e também outros grandes centros de estudos, é a criatividade, a solução de problema, a capacidade analítica e de interação, de colaboração entre pessoas. E, então, muitas dessas habilidades estão presentes no dia a dia do Brasil. Então, eu diria que sobre esse aspecto, o nosso potencial pode ser melhor aproveitado. Agora, existe uma agenda importante que é do investimento em tecnologias, né? O empresário precisa sentir segurança jurídica no país, segurança econômica para investir, ou seja, tirar o dinheiro do rentismo e aplicar efetivamente na geração de empregos, que é o que movimenta o crescimento econômico no mundo. Então, nesse sentido, a gente precisa ter a retomada, né, da confiança, né, do apetite ao risco, ao investimento, para que as empresas possam, né, dessa maneira, se adaptar. Agora, porque preocupa, sobretudo,
essa ausência de emprego e a forma como esse emprego facilmente migra, né? A gente teve um exemplo claro ali nos Estados Unidos durante a crise da indústria automobilística. Nos Estados Unidos, que esses empregos migraram todos para outros países. Como se prever ou se precaver de uma situação como essa? Existe um fenômeno global que é, quanto maior a capacidade intelectual da mão de obra de um país, maior a mobilidade dela em termos globais, né? Então, com as diferentes tecnologias, como teletrabalho, né, você pode estar trabalhando para uma empresa norte-americana e residir, né, na Espanha, por exemplo. Você pode atender um cliente francês e residir no Canadá, né? Então, significa dizer que há um fluxo natural das pessoas, né, da força de trabalho, da mão de obra mais qualificada em diferentes países. Quanto mais qualificada a pessoa, mais ela vai buscar uma segurança da renda, né, dos benefícios que o emprego vai gerar em termos de saúde, em termos de educação, etc., né? E aí, quando a gente olha isso no Brasil, o que o Brasil oferece em termos de, primeiro, capacidade intelectual e cognitiva da sua mão de obra de modo geral? Esse já é um primeiro entrave, né? Então, a escassez de mão de obra qualificada brasileira é importante, é algo que precisamos mudar. O segundo aspecto em termos de renda e de benefícios, né, em termos de educação, em termos de saúde e até mesmo de segurança, que é algo que as pessoas procuram, nós também temos uma agenda importante a fazer, né? E, nesse sentido, um terceiro elemento qual é o nível concorrencial que o Brasil tem frente ao mundo? Ou seja, o setor líder das exportações normalmente é o agronegócio. Então, é um setor que a gente deve também se espelhar para conhecer como fazer frente aos desafios globais. Mas, se não for algo estrutural no país, né, dificilmente o emprego mais qualificado vai se manter aqui. As pessoas vão acabar migrando, né, seja para a América do Norte, Europa, Ásia, seja pela atuação específica com tecnologia ou até pela busca de melhores condições de emprego e de vida, né? Então, dessa maneira, a agenda brasileira é importante, né, no sentido de atrair, de manter o seu capital, né, o brasileiro no Brasil, e de atrair talentos brasileiros no exterior e, quem sabe, até atrair para cá, né, estrangeiros qualificados. Esse investimento é fundamental. A gente tem um último dado aí, que também é interessante, que é a questão da inteligência artificial, que ela iria comer até 2020, 5 milhões de empregos em todo o mundo, claro. É preocupante isso, como também a gente utilizar a inteligência artificial para gerar novos empregos também. É um dado importante, porque sinaliza o seguinte, voltando àquilo que eu havia comentado anteriormente, uma primeira camada do processo produtivo nacional será impactado pela inteligência artificial em termos de automação, né, de melhoria e de eficiência dos processos produtivos, né? A segunda camada, sendo otimização, ela vai eliminar empregos um pouco mais qualificados, né? Na terceira escala, vamos dizer assim, ou camada, que é a própria transformação, é onde a maior parte dos empregos serão gerados. Ou seja, ainda que haja um impacto importante em termos de extinção de cargos, extinção de empregos ou de profissões, novas profissões passam a surgir. Então, vamos imaginar uma que até pouco tempo atrás a gente não conhecia, YouTuber. É algo que está impactando o setor de comunicação, está impactando o marketing, né, o anúncio, grandes anunciantes buscando, né, YouTubers, celebridades digitais para poder comunicar seus produtos e serviços. Então, isso mostra, por exemplo, que, ainda que não seja um caso específico de inteligência artificial, haverá novas possibilidades de aplicação. Mas pegando um exemplo importante da inteligência artificial em saúde, a melhoria dos processos diagnósticos, né, a maior efetividade do diagnóstico, por exemplo, de câncer, né, ou de alguma outra doença grave e, sobretudo, também o prognóstico, em termos de oferta de saúde, em termos de intervenção, de melhoria clínica de pacientes. Um outro setor que está se utilizando muito da inteligência artificial é o setor judiciário, né, o setor justiça de modo geral. Advogados que estão, a partir da inteligência artificial, estudando comportamento social, comportamento relativo à busca do judiciário, do litígio, por exemplo, a solução de problema, né? Por exemplo, setor de seguradora, né? As seguradoras estão usando inteligências e algoritmos para poder ver se vale a pena
acionar um sinistro e vale a pena buscar ressarcimento no mercado por algum sinistro que foi acionado. E vamos pegar também um exemplo da inteligência artificial na educação, ajudando o aprendiz a assimilar melhor as capacidades, as competências. Então, inteligência artificial que vai ajudando o aluno na trilha do desenvolvimento de suas habilidades. Então, já temos inteligência artificial ajudando crianças com autismo, inteligência artificial ajudando pessoas que tiveram algum dano cerebral em virtude de acidente ou de algum problema no nascimento ou na má formação, né, do bebê. Então, isso mostra que, ainda que tenhamos, né, o lado, digamos assim, negativo da perda de empregos, a gente tem inúmeras possibilidades de aplicação, que é aí que mora, né, a nossa riqueza de exploração de oportunidades. Nosso tempo está terminando, mas eu acho que ainda cabe uma última pergunta. Fala-se que os empregos que estarão disponíveis em 2020 sequer foram criados, a partir de 2020 sequer foram criados ainda. Quer dizer, como é isso também? E a gente tem exemplos recentes, né, de atuações profissionais que foram criadas recentemente, né? No último ano, se consolidou a profissão do cientista de dados, né? Algo que há 3 anos falava-se muito pouco, não se enxergava um cenário muito claro relativo a isso, né? A gente tem setores específicos em serviços, sobretudo, né, que pessoas especializadas em solução de problemas cotidianos, né? Então, o personal trainer é algo mais conhecido, mas vamos pensar no personal stylist, né? Por que isso surgiu como importante? Porque agora as pessoas estão observando que uma capacidade importante dentro do mercado é a maneira como você se apresenta, a maneira como você se comunica, a maneira como você interage com as pessoas. Então, já existem agora profissões, né, ou profissionais que estão desenvolvendo novos tipos de saberes para ajudar as pessoas no seu cotidiano. Como escolher a melhor roupa, a melhor comida, o melhor lugar de lazer, a melhor viagem a ser feita, né? Enfim, é infinita a possibilidade de aplicação. As possibilidades, né? São muitas. São muitas. O quadro, então, é preocupante, mas pode-se ter otimismo, então. Sem dúvida. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer. Prazer todo meu. Muito obrigado. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.